primeiro eu queria me desculpar pelo atraso, pelo problema de comunicação de endereço e começar a falar com vocês sem ouvir ninguém antes, estou um pouco insegura. Mas o que me foi dito é que a ideia é trazer um pouco da antropologia, né, do olhar antropológico para a questão urbana hoje. E eu escolhi um pouco como veio de entrada a questão da juventude, né, que eu tenho trabalhado um pouco, me parece uma boa entrada para falar de problemas urbanos hoje, até porque é essa juventude, é essa geração que está vivendo mais profundamente a tessitura urbana, né, na verdade, está vivendo esse mundo, né, mais urbano que rural, esse mundo local e globalizado ao mesmo tempo. Então eu pensei em fazer algumas perguntas que são geralmente feitas, né, que me são feitas, que são feitas genericamente, né, sobre os jovens de hoje e a partir daí então trazer alguma coisa sobre as minhas pesquisas e também sobre o que a gente chama de um certo olhar antropológico frente à juventude de hoje. Na verdade, a primeira pergunta que sempre se faz é comparar uma geração que nasceu por volta dos anos 50, né, e que, na verdade, fez 68, maio de 68, né, fez movimentos contestatórios com essa geração de hoje. E a pergunta que se faz, basicamente, pelo menos no Brasil, eu espero depois ter chance de saber como isso se passa em outros países, tem pessoas presentes aqui, mas pelo menos no Brasil o que se pensa, o que se pergunta é que papel, que jovens são esses, né? Que são filhos de pessoas entre 40 e 50 anos, que foi a geração do divórcio, a geração da mulher no mercado de trabalho, a geração que contestou, né? Que jovem, como é que aparece essa geração? A primeira resposta, geralmente, é assim: pensar a geração dos pais como contestadora e a geração dos filhos como individualista e conservadora, né? Essa resposta a gente encontra em vários meios de comunicação, até um certo senso como um savant, né, coloca isso. Então, a primeira questão, a primeira maneira de responder isso é se perguntar um pouco, né, quais são os termos da comparação, né, um pouco estabelecer melhor os termos da comparação, e aí logo de início a gente percebe que nós comparamos uma minoria do passado, né, com uma maioria do presente. Então é uma coisa interessante perceber como se cobra da geração presente a partir de um grupo, né, de uma parte muito significativa, importante, formadora de opinião, mas que, estatisticamente falando, era apenas uma parcela muito pequena da outra geração. E eu dando aula, sou professora universitária, eu falava sobre minha geração para os meus alunos, e uma aluna me disse: mas a minha mãe nasceu no mesmo ano que você e ela não conta nada disso que está contando, né? Então, fica claro como a gente compara coisas que não são comparáveis. Então, o olhar da antropologia, a primeira coisa que a gente faz é pensar como é que se compara coisas comparáveis, grandezas comparáveis, né? E com isso você relativiza algumas coisas que muitas vezes estão tão repetidas que tornam-se verdade nos meios de comunicação, como é o caso da comparação entre gerações. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto que se coloca muito também é essa ideia de que você teria conflitos de geração na geração de 68, vou chamar assim, a geração dos pais, né? E agora você não teria conflitos de geração, porque, na verdade, os pais atuais, de certa forma, evitariam certos confrontos em termos de valores, né? Então, a pergunta é que haveria uma liberdade para esses jovens, né? E que, então, não haveria um conflito de gerações. E por quê? Porque há uma cultura urbana que é bastante
disseminado nos meios de comunicação também, que coloca: é preferível conversar do que reprimir. Essa frase, no caso do Brasil, você vai encontrar, vou dar exemplo brasileiro, sem dúvida, mas desde o programa do Ratinho, que é um programa popular, bastante, na verdade, com uma linguagem muito simples e muito sensacionalista, até no caderno Mais da Folha de São Paulo. Essa comparação é para dizer que todos esses meios de comunicação, de maneiras diferentes, mais sofisticadas, menos sofisticadas, se generalizou essa ideia: é preferível conversar do que reprimir. Então, isso dá uma ideia de que não há mais conflito, porque todo mundo está repetindo e ninguém faz o discurso da repressão. Então, isso é uma coisa interessante. A revista Cláudia, enfim, todos esses meios de comunicação estão colocando hoje, voltados para a cidade, essa ideia de que é preferível conversar do que reprimir. Mas é interessante perceber que, de certa forma, a ideia do diálogo está presente, mas ela incide muito na questão dos valores. Falar sobre sexo, espero que o Joel vai falar ainda. Falar sobre sexo é possível, é comum, mas onde é que ficariam as tensões, então? Falar sobre sexo, falar sobre os usos e costumes, liberdade de escolha religiosa, por exemplo. Onde é que ficariam as tensões? Eu localizo as tensões nos limites do uso da droga, Eu acho que aí tem um ponto importante para se pensar a questão dessa geração, dessa questão urbana. E um outro ponto importante, muito importante, aonde vão aparecer os conflitos de geração, é a questão da inserção no mercado de trabalho. Então, esses dois polos é que vão produzir outros conflitos de geração que têm a ver com esse urbano de hoje. Os jovens têm uma forte relação com o tempo presente, principalmente hoje, quando o futuro se apresenta como cada vez mais incerto para eles. Isso tensiona os pais. Então é como se os conflitos fossem aparecer, porque os pais da nossa geração, eles estão olhando para os jovens pensando em carreiras, em escolhas, e não estão percebendo, por exemplo, quer dizer, nós não estamos percebendo que é preciso aprender com a experiência dessa geração com escolhas mais provisórias e reversíveis. Porque, e aí que entra justamente um ponto de geração, porque a nossa geração é formada para a questão da escolha. A gente acha que nossos filhos têm uma sorte danada de poder escolher, mas tem que escolher da maneira que nós escolhemos. Então isso aí é outra questão importante de pontuar. E aí então a nossa geração pergunta: mas pode-se haver novas propostas? Essa geração pode ter paixões? Estou dizendo que é tudo incerto, tudo provisório, tudo reversível. Então como é que você... Será que essa geração está condenada a não sonhar, a não ter utopias, já que o desemprego é tão presente, já que esses jovens estão mais preocupados em estar mal preparados para o mercado de trabalho, eles perdem mais seu tempo em se preocupar, se preparar para um mercado de trabalho tão diferente, tão incerto, do que questionar, por exemplo, o sistema educacional. Estaríamos voltando a dizer que eles são conservadores. Aí a gente volta na questão da comparação. Então, por um lado, a comparação. Às vezes, quando a gente fala de juventude, de sonho, de utopia, a gente está pedindo aos jovens que tenham um tipo de utopia como a nossa juventude teve, sem pensar que essa questão da utopia, essa maneira de pensar o futuro que marcou a geração passada, não marca os adultos de hoje também. Quer dizer, os adultos de hoje também estão pensando de outra forma, estão pensando na política como aqui e agora. Mas quando falam para os jovens, estão dizendo que é eles que não têm utopia, como se fosse uma questão do tempo que nós estamos vivendo, de sonhar de uma outra maneira hoje. Então, eu acho que essa condenação da política em abstrato, ela perpassa a sociedade, ela não é só uma questão da juventude. Mas é interessante que a pessoa vai de manhã num lugar, questiona a política totalizadora, e à tarde aquela mesma pessoa fala que os jovens de hoje não têm um sonho, uma utopia. Nós fazemos isso muitas vezes, nos lugares onde a gente anda. Então eu acho que essa na verdade, eu queria chamar a atenção que a descrença na possibilidade de mudanças radicais mudou o caráter dos movimentos sociais contemporâneos. Hoje vale o aqui e agora. Sentimentos de indignação
assim, pessoal, faz com que as pessoas se engajem em ações cujos resultados possam ser de alguma forma palpáveis a curto prazo. E muitas vezes não se vinculam a uma política partidária, né? E uma parcela dos jovens de hoje participa dessas ações, né? Da mesma forma que uma parcela de jovens participaram de ações no passado, né? Então, na verdade, eu queria chamar a atenção que não é desprezível hoje o contingente de alistamento eleitoral, por exemplo, no Brasil, mesmo não obrigatório. Então, os jovens estão votando, né? Também é bem interessante como nos próprios partidos políticos ainda existem alas jovens, minoritários. Os partidos políticos são minoritários e eles são minoritários dentro dos partidos políticos, mas existe essa possibilidade ainda. Assim como os jovens que se engajam em movimentos de solidariedade, em movimentos de defesa do meio ambiente, no movimento negro, em movimentos culturais, nas mobilizações pela ética e pela política. Então, essas evidências empíricas, elas não devem ser abandonadas por serem minoritárias, devem ser pensadas como alternativas que se colocam para uma geração, né? Os grupos culturais, particularmente os musicais, merecem nossa atenção nos dias de hoje. Falar em cidade hoje, né, e falar nos grandes conflitos da cidade, deve passar por um ouvir o que está se produzindo em termos de música. No caso do Brasil, nós temos vários, mas eu vou citar um exemplo, que são os Racionais, né, um grupo musical paulista, bastante radical e raivoso muitas vezes, mas eu quis trazer esse exemplo para vocês, porque eles trabalham muito com a Bíblia, né? Eu não sei se alguém conhece os Racionais aqui. O seu último CD vendeu 1000 cópias, produzido por uma produtora independente, né? Chamada Cosa Nostra, que é independente, totalmente feita por eles. Não vão à TV Globo, fazem questão de não ir à TV Globo, marcam uma posição, fazem um pouco seu merchandising através da negação da mídia, né? Venderam 1000 cópias e as músicas têm muitos salmos bíblicos citados, versículos, né? Eles usam a Bíblia como uma linguagem universal, né? E os valores da Bíblia são colocados ali como uma linguagem de resistência, como eles dizem, né? Para trazer certos valores. Eles são contra as drogas e fazem na verdade, falam da cidade. As suas músicas falam da vida na cidade, da discriminação racial, da violência policial, do desejo de novos espaços políticos, né? E, ao mesmo tempo, os seus, digamos assim, os seus inimigos, entre aspas, né, são a mídia, o sistema, os poderosos e os responsáveis pela situação de desesperança. No caso dos Racionais, é interessante perceber que eles, às vezes, são muito radicais e falam muito mal das Mauricinhos e das Patricinhas. E esses dois nomes no Brasil querem dizer meninos de classe média, consumistas, que vão para os shoppings. Mas os Mauricinhos e as Patricinhas compram as músicas dos Racionais e ouvem os Racionais nos seus replays, né? Quer dizer, ouvem muito. Aí a gente se pergunta por que eles ouvem, por que eles compram os Racionais, né? E eu tenho uma hipótese, que não vou desenvolver muito aqui porque não dá tempo, que é essa ideia de que há alguma coisa que junta no urbano esses jovens, que é a situação do medo, né? O sentimento do medo, hoje, junto os jovens das grandes cidades, para além de todas as suas diferenças de classe, de cor, de estilo de vida, situação social. Esse medo tem dois lados, né? As grandes cidades no Brasil, como vocês devem estar sabendo, elas têm um problema grave, que é a questão do tráfico de drogas e de uma vida, quer dizer, de um certo apartamento de legalidades, né? Ou então convivência de legalidades que existe na cidade. Então, essa ideia do medo, né? Que os jovens expressam através da ideia de medo da polícia, porque a questão de ser jovem numa cidade como essa, né, no caso do Rio de Janeiro, já dá desconfiança. Ser jovem já é uma coisa que as pessoas já desconfiam por causa das drogas, aí tudo que a gente já falou antes, né? E ser jovem, negro, morar na favela, muito mais, né? Então, nesse sentido, a ideia do medo da polícia, todo jovem quando sai à noite, né, junta jovens de classes sociais diferentes.
né? Para além de todas as diferenças que eu não quero anular, que absolutamente que hajam entre essas juventudes, né? Porque, além da geração, existem condições sociais que são diferentes dos jovens, entre diferentes grupos de jovens. Mas aí, voltando um pouco ao assunto, quer dizer, eu acho que um dos sentimentos que a gente podia debater, que deveria debater, é essa ideia do medo. Do medo como um sentimento, do medo, inclusive do medo em termos assim, de violência física, além da violência simbólica, a violência física também, que todo jovem, quando vai do seu lazer, passa. Então, essa é uma coisa importante pensar em termos de geração, né? Que o medo possa fazer com que os nacionais falem de Capão Redondo, que é a periferia de São Paulo, com alto índice de mortalidade, né? E de assassinato, e um jovem de classe média possa ouvir isso e ter alguma identidade com aquilo através do seu lugar de juventude, e essa questão do medo da polícia, e a questão do medo da bala perdida, etc. Né? Então, eu acho que tem uma coisa interessante para a gente pensar aí, e por outro lado, o medo do futuro, que é o que eu dizia antes, quando eu estava falando da questão do desemprego. Né? O medo do futuro também é uma questão que se coloca hoje. A juventude tem uma coisa do tempo presente valer, né? Mas, ao mesmo tempo, com essa questão da exceção do mercado de trabalho difícil para todos, isso junta jovens, claro, os sonhos são diferentes em termos de futuro, mas há uma certa insegurança que junta todos em determinado momento, né? Claro, em determinado momento, não estou querendo fazer desaparecer as diferenças. Então, eu acho que essa questão... Pode falar? 5 minutinhos. Essa questão é bem importante para a gente pensar como é que você pode, voltando à pergunta que eu fazia antes, como é que você pode pensar a política hoje, né? Como é que a gente pode pensar que esses jovens estão inventando formas de fazer a política que nós, de uma outra geração, só podemos entender se a gente colocar o jovem de hoje, perceber sua diversidade e compreender os desafios que estão presentes em toda a sociedade, né? E os desafios que eles estão vivendo de uma outra maneira, né? De uma maneira que a sua geração está vivendo. A outra questão, rapidinho, agora para poder terminar, que se coloca muito, é se a questão da tolerância. Estou tentando pegar alguns valores que eu acho que apareceram nesse seminário. Se a tolerância como valor, que é uma coisa que faz parte da coisa urbana, por que faz parte? Porque a cidade junta a diferença, a cidade permite que alguém saia, né, da Zona Norte e venha para uma festa, se vista de uma certa maneira, tem uma festa da Zona Sul e viva as duas questões, assim como alguém da Zona Norte, da Zona Sul do Rio, vai para um outro lugar. Então, muita diferença junto, e ajudaria o valor da tolerância com a diferença, né? Então, a tessitura urbana, na sua complexidade, ela seria, na verdade, propícia para que a tolerância como valor se disseminasse. Mas a pergunta que se faz é qual a diferença, quais as consequências da tolerância, né, que podem levar à indiferença, né? Ou seja, falando de uma outra forma, quais os limites entre a tolerância e a indiferença. Eu acho que essa é uma das coisas importantes a serem discutidas, porque um número de informações, né, que hoje passam, né, por esses jovens, por essa juventude, por esses jovens de hoje, você pensar que a tolerância pode produzir diferença, né, e perceber quais são os sinais que mostram, que poderiam mostrar a tolerância se juntar com a responsabilidade social, né? Com perceber o outro, né? E perceber, inclusive, onde é que está o sofrimento do outro, não fazer da tolerância uma questão da indiferença, né? Passando bem rápido. Por último, eu diria a questão da religião, que eu acho que é importante colocar para vocês, a questão da religião. Algumas pesquisas recentes mostram que crer está em alta entre os jovens. Crer, né? Crer e ter fé, né? Quer dizer, é uma coisa que ninguém pode comparar muito com outras gerações, porque ninguém fez uma pesquisa da mesma forma. Mas há várias pesquisas em vários lugares que estão colocando essa questão de um certo retorno para uns, colocam retornos, mas enfim, a religião, se fala mais em religião do que se falava em outras gerações entre os jovens, né? No Brasil, no
ia falar alguma coisa mais devagar, mas vou deixar para lá. O catolicismo sempre foi a religião oficial e dominante, ser católico era natural, então quase falar em religião era falar da identidade social. Houve grandes mudanças nos últimos anos e a gente não tem mais essa... Os evangélicos cresceram muito no Brasil, assim como as afro-brasileiras também, mas queria chamar a atenção, por último, de um ponto que é muito comum, que está aparecendo no Brasil e talvez em outros países também, que é um religioso sem religião. Né? Essa ideia de que você teria uma fé e uma síntese pessoal. Isso tem a ver com a questão urbana, tem a ver com a globalização, tem a ver com o Oriente no Ocidente, o Ocidente no Oriente, né? O número de informações que estão sendo colocadas no mundo hoje, né? Informações e símbolos religiosos estão sendo colocados no mundo hoje. Agora, o importante, para deixar para a gente pensar no debate, é a gente pensar que as religiões tradicionais também foram encontros interculturais. Eu estou querendo chamar atenção para não se pensar que as grandes religiões universais são puras e nasceram sem cultura, né? Nasceram da maneira que nós apresentamos hoje. Isso é importante para a gente pensar que novas sínteses vão ser colocadas em termos de futuro e elas não são necessariamente menos puras e menos coerentes internamente do que as que se colocaram historicamente. Ou seja, o cristianismo, vou falar para provocar, para terminar, é um produto sincrético. Né? O cristianismo é encontro de culturas também. Então, por que se assustar tanto com esse momento agora que se faz outros encontros de cultura e outras religiosidades que se apresentam? E vou parar por aqui, para não tomar o tempo dos meus colegas, espero que a gente tenha tempo de debater mais tarde. Obrigada.